nos colocar de pé, um domingo mais que especial, estamos na casa de papai, Dia dos Pais, celebrar ao nosso Pai Eterno, que nos deu a vida, nosso fôlego, Ele é a nossa razão do nosso viver, de nossa adoração, aleluia. Você que trouxe as suas mãos, aplauda o nome do Senhor, vamos louvá-lo.
Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que de mim para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que veja Tua face em mim. E que diminua pra que Tu cresças, Senhor, mais
de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sou Jesus de Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, é isso que o nosso Senhor fala pra nós. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, levante as suas mãos e declare com toda a força. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça.
Diga para Ele o quanto tu ama, o quanto tu deseja a presença dEle, o quanto tu quer que Ele faça diferença na tua vida, na tua casa, na tua família. Diga para Ele aparecer. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Nos entregamos, Pai. Nos entregamos à Tua vontade, Pai. Nos entregamos ao Teu querer, Pai. Nos entregamos a cumprir o Teu chamado, Pai. Entregamos o nosso coração, Deus, para voltá-lo a Ti, Deus. Para voltá-lo à Tua vontade, cumprir aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida, Deus. Enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu querer, Pai. Transborda-nos para que possamos fazer a diferença no meio que estamos, Deus. Transborda o nosso coração, Deus. Transborda da Tua presença para que os outros vejam o Teu agir e a Tua presença através de nós, Deus. Que possamos ser ferramentas, Deus. Que possamos ser usados, Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus. Enche-nos, ó Pai, enche-nos da Tua presença, Amém. Pode se sentar. Hoje a mãe largou a missão para mim, disse, ó, te vira. Eu disse amém. E alguns dias já, na verdade talvez um mês ou mais, Deus começou um processo na minha vida que foi formidável. Eu fui para um curso de libertação que se chama EFOL, e lá Deus começou um tratamento de todos os dias, aos pouquinhos. E agora, semana passada, ainda conversando com os irmãos missionários que são lá da base, eles começaram a me cobrar, Antônio, tu precisa meditar. Eles chamam de meditar. Não é aquela meditação de não é isso, é meditar de trazer a palavra todos os dias e como é que de esmiuçar, de despedaçar a palavra para que Deus possa entrar com ela no teu coração. Como a gente vê as mães fazendo comida para a criança, ela sempre pica, esmaga, passa no liquidificador e a meditação seria isso. E dentro de tudo aquilo que eu fui trabalhado lá na EFOL,
nessas 2 primeiras meditações, Deus me trouxe sobre a hombridade e a coragem. E aí, dentro desse contexto, a mãe me disse, vai, é tua vez, chegou na fila. E aí não tem como esquecer que hoje é Dia dos Pais, que hoje Deus não, né? No calendário humano tem esse dia separado para os pais, mas os pais foi Deus que fez. Então, a palavra de hoje eu poderia trazer, como das outras vezes, falar sobre pai, sobre todo aquele carinho que o pai tem. E, de fato, eu quero fazer um link com o tema de hoje. Eu trouxe escrito coragem versus medo. E aí eu preparei toda a palavra e eu não lembrava que era Dia dos Pais. Aí hoje mas eu preciso entender o que Deus quer nesse dia especial, falar sobre coragem e medo. E aí eu fui pesquisar sobre a vida das águias, que todo mundo fala, e aí eu descobri que é mito. Eu queria descobrir exatamente como é que é a história da águia ensinando seus filhotes a voar. E aí todo mundo fala que não, a águia tira o filhote do ninho, vai lá e busca, vai lá, tira de novo, e na verdade não é. Eu fui ler ali, pesquisei um site que eu agora não anotei referência, mas eles estavam ensinando sobre que, na verdade, a águia, ela até, de uma certa forma, deixa o filhote cair para poder aprender a voar. Mas existe um processo que não é falado. O processo da águia ensinar o filhote a voar é que ela começa primeiro demonstrando. Primeiro, os pais do filhote voam por perto. Eles trazem a comida e não levam até o filhote. Ficam voando, tipo assim, no intuito de incentivar o filhote a buscar aquela comida que está ali perto já. Aí, quando isso não funciona, eles começam a tirar as penugens, a parte fofinha do ninho, para que os espinhos que estão embaixo comecem a incomodar e aquilo expulse o filhote. Então, desmistificando esse mito da águia, na verdade, para aprender a voar, os pais têm um processo com o filhote. E esse processo é que exige coragem. E aí, consequentemente, o medo aparece. Então, esse processo de coragem que a águia tem com os filhotes é um processo de entender que o filhote precisa voar. Entender que o filhote precisa ter uma estrutura para que possa voar, porque também acontece muito na natureza de filhotes que não voam e acabam caindo e morrendo. Então, exige muito da coragem. E é em cima dessa coragem que eu quero falar hoje. Coragem, ela serve para 2 coisas. Te fazer levantar quantas vezes forem necessárias para vencer. E nesse contexto eu quero trazer que a coragem ela te incentiva a ir avante. Como a águia faz com o filhote, eu sei que eu posso deixar o meu filhote cair, eu sei que isso pode acontecer, mas eu preciso ter coragem para fazer o meu filhote também vencer. E assim, trazendo dentro do contexto de pai, mas eu quero trazer essa palavra para o nosso dia a dia. O quanto de coragem a gente precisa para acordar, levantar todos os dias e fazer com que tudo que a gente precisa fazer seja cumprido, seja com coragem, vencido as barreiras. Mas a coragem ela também te faz ser ignorante. Porque, por exemplo, para se atirar da ponte, para se matar, se precisa de coragem. Não vai com medo lá, olhar para baixo, eu tenho medo de altura, tu não vai se atirar. Então é necessária a coragem também para fazer coisas idiotas e ignorantes. E o contrário disso, o medo, ele serve para 2 coisas. Ele te faz parar e repensar. Então tem o lado bom do medo, que poucos falam, que o medo, justamente como eu citei a questão da ponte, tu vai chegar na beirada, vai te dar medo e tu não vai. E aquilo vai te servir para repensar, para parar e para te trazer zelo e cautela. Mas também o medo excessivo vai te fazer travar. E é nesse ponto que eu quero chegar. Esse medo excessivo que nos faz travar, que nos faz parar a nossa vida por medo, é necessário coragem. É necessário entrar com uma dose excessiva de coragem.
Assim como o medo toma conta de nós e nos faz parar, nos faz desanimar, nos frustra, também é necessário entrar com bastante coragem para combater esse medo. Amém? Então, de onde vem a coragem? E aí, eu estou há algum tempo trabalhando no CRVA em Cachoeirinha, e então eu estou trabalhando com o pastor Clair. E aí a gente não tem como não pegar alguns costumes, né? Então eu peguei uma cacetada de versículo e disse, o pastor Clair tá em dia, né? Que normalmente eu pegava 1, 2 e ficava em cima daquilo, e dessa vez eu fui em cima e daqui a pouco vinha mais um versículo e outro, então eu vou passar bastante versículos ali, mas eu quero que vocês prestem mais atenção nas perguntas, que para mim, pelo menos, funciona muito essa questão de pergunta. Onde eu tenho uma pergunta, eu trago uma resposta, e aí vem baseado na Bíblia, baseado no contexto que eu estou vivendo. Então, de onde vem a tua coragem? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a nossa coragem, ela começa na nossa busca diária. Ela começa lá no fechado. Não é onde a gente se mostra para os outros, não é aqui em cima. Não é onde a gente pode ganhar mérito e honra dos homens. Essa recompensa que a gente tem que buscar, essa coragem que vem de Deus, a gente tem que buscar no secreto. É lá onde ninguém vê, é lá onde ninguém está te aplaudindo, onde ninguém está te recompensando, que Deus recompensa. E essa recompensa é coragem, essa recompensa é material, essa recompensa é uma resposta que tu espera, é um crescimento que tu precisa, é uma maturidade que tu está buscando. Então, de onde vem a tua coragem? Primeiramente, da busca no secreto. Salmos 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então, quando a gente começa a buscar no secreto, a Bíblia nos mostra o quanto isso vai transformar o nosso coração. E aí entra uma questão muito interessante de Deus, que quando Ele está com nós, não é mais a gente que está agindo, não é mais a nossa vontade. E esses dias eu tive uma prova incrível disso. Quando Deus me falou sobre coragem, Ele disse, tá, eu vou te falar sobre coragem, eu vou te dar a palavra, mas agora eu vou te testar. Vai lá falar com o Ramirão. E aí Deus disse, e a coragem onde é que está, meu filho? Então, quando Ele prova, Ele nos mostra que, através de uma atitude de fé, da nossa busca no secreto, Ele faz através de nós. E eu não lembro de ter tido uma conversa com tanta coragem com meu pai. Não por ser afrontoso, não por desafiar, mas por ter a coragem de falar as coisas conforme tinha que ser. E isso estava há muito tempo me aprisionando. Então, tem coisas, tem barreiras que a gente vê como limitações, que eu descobri que não são limitações. Lá na EFOL teve uma guri que estava no nosso grupo de amigos ali, nós estávamos conversando, e ela me disse assim, Anthony, quando eu cheguei aqui na EFOL, eu me sentia como um passarinho numa gaiola. E aí, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi, e ela estava usando a camiseta, ela me mostrou a camiseta que ela estava, e era exatamente uma gaiola e um passarinho saindo dela. E ela disse, Antônio, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu vi foi isso. E aí ela disse assim, todas as gaiolas que eu via na minha vida, na verdade, eram gaiolas que eu tinha criado para me proteger. Ou seja, quando a gente busca Deus no secreto, e Deus nos dá essa coragem, a gente descobre que o medo tinha nos paralisado de uma forma que aquilo que parecia limitações, na verdade, era a nossa proteção. Era aquilo que a gente tinha colocado na nossa vida para nos travar de propósito. Só que, da mesma forma que nos protege, nos impede que os outros nos machuquem,
também nos impede de crescer e de chegar nos outros. Então, Deus prova que quando Ele nos dá coragem, Ele vai agir através de nós. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, mais do que ser presente, Deus vai à frente. Não é? Eu nunca me esqueço uma história que eu escutei uma vez sobre as pegadas na areia. Que uma vez tinha um rapaz que começou a brigar com Deus. Deus, eu olhei para todas as minhas pegadas na areia, de toda a minha trajetória, e exatamente nos pontos mais difíceis da minha vida eu estava sozinho. Só tinha a minha pegada, a tua não estava ali perto de mim. Então tu me abandonou. E aí Jesus respondeu para ele, não, meu querido, nas horas mais difíceis da tua vida, tu não estava com os pés no chão, porque eu te carreguei. Então quando Deus nos dá coragem, quando Deus nos ensina no secreto a ter coragem, Ele, se necessário, vai nos carregar. Mas é necessário que a gente tenha essa coragem, que a gente avance e diga, Deus, eu estou aqui, não sou nada, não sou ninguém, mas eu preciso que tu me dê coragem. E aí Deus dá. Aí Deus faz a diferença na nossa vida e aí Deus pode agir através da nossa vida. Amém? Então, se a coragem vem do Senhor, por que muitas vezes a gente procura ela em homens? Por que a gente se escora em pessoas mais fortes? Por que muitas vezes a gente quer dizer assim, não, eu não sou capaz. Deixa lá para o outro irmãozinho lá, que o outro é melhor que eu. Não, eu não vou lá falar com o Ramirão de jeito nenhum. É barbudo, é feio, mas tá louco, né, Jada? Então, por que, se a Bíblia é tão clara com relação à coragem vindo do secreto, com a coragem de Deus transformar a nossa vida, estar à frente de nós, que Deus nos carrega no colo, que Deus nos muda de direção se necessário for, por que a gente ainda insiste em estar com a nossa coragem, com as nossas vidas baseadas em homens? E aí que a gente abre brecha para o medo. Como eu falei sobre a questão da gaiola, é na hora que a gente se ausenta da coragem, ou que a coragem se ausenta da nossa vida, que o medo entra. E aí o medo toma conta, e aí não é um medo que nos faz repensar, é o medo que nos trava. É o medo que nos aprisiona, é o medo que entra na nossa vida de uma tal forma que a gente começa a perceber que tudo começa a nos esmagar. Tudo começa a nos fechar. E aí eu não consigo mais sair, eu não consigo mais avançar, eu não consigo mais trazer uma palavra, eu não consigo mais mudar a vida dos meus pais que estão comigo dentro de casa, dos meus filhos que eu preciso mudar a vida deles, eu preciso ser uma referência para eles, eu já não consigo mais. Porque o medo me trava. Então, o medo, ele vai vir das batalhas. Assim como a coragem ela vem da Bíblia, ela vem do Senhor, o medo ele vai vir das batalhas, aonde a gente achar dificuldades e não buscar no Senhor, as batalhas vêm e nos derrubam, nos enchem de medo. Então, eu quis trazer aqui o exemplo da Bíblia de Davi, que eu vi que foi um exemplo que completa tudo que eu quero trazer, e também porque Davi para mim é uma referência muito doida, porque é uma referência exata do que é a gente como uns meros mortais, né? Pessoas, seres humanos que são cheios de falhas, cheios de defeitos e a gente inevitavelmente vai errar em toda a nossa vida, ou seja, todos os nossos dias. Davi, mesmo fazendo tudo o que fez, mesmo pecando tudo o que pecou, ainda assim Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração. Então a história de Davi sempre me chamou a atenção por isso, porque eu sempre pensei, Deus, se Davi pôde errar e ainda ser um homem segundo o teu coração, eu também posso. O que eu preciso para isso? Como faz para ser um homem segundo o coração de Deus?
E aí, a Bíblia é muito clara com relação a que Davi entregava o seu coração para Deus. Ele buscava no secreto e lá na intimidade ele chegava e dizia: Deus, eu sou teu. Eu entrego o meu coração para ti e agora faça a tua obra. Me arrependo dos meus pecados verdadeiramente. Não é sentir um remorso, Deus, eu errei. Não, Davi realmente se entregava e dizia: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei contra ti. Então muda a direção do meu coração. E se entregava para Deus. Então Davi tinha coragem e humildade de admitir que precisava de Deus. E aí Deus podia fazer a obra através dele. Então, aonde estão essas batalhas na nossa vida que nos trazem medo? Eu vou trazer bem o exemplo de Davi com Golias. 1 Samuel 17, 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, o primeiro ponto que eu quero falar sobre batalhas é que, nesse contexto, Golias era uma batalha para Davi. No caso, era uma batalha para Israel inteiro. Mas Israel inteiro se acovardou. Israel inteiro deixou o medo dominar. Deixou o medo se sobressair e não teve um capaz de ser corajoso o suficiente para encarar Golias. Nenhum. Ninguém. Ao ponto do rei chegar e dizer: eu dou minha filha, eu isento de imposto, mas alguém vai lá e enfrenta esse homem. Pelo amor de Deus, vocês vão deixar um exército inteiro com medo. E de fato foi o que aconteceu. Ninguém teve coragem. Então o medo, ele é uma coisa que é muito mais presente do que a gente imagina. Não é assim, é um que outro que tem medo, não. Uma nação inteira tinha medo e estava travada no medo. Então, tem mais um ponto dessas batalhas que eu trouxe, que é a questão dos desencorajadores. Além das batalhas, a gente tem que lidar com esses encorajadores, com essas pessoas que vêm nos colocar para baixo. 1 Samuel 17, 28. Isso aqui foi um tratamento para mim. Porque quando a gente começa a analisar sobre família, sempre vai ser difícil. Então, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Veio só para ver a batalha. E aí é que vem um grande detalhe, que primeira coisa, que nos vem dentro desse contexto que eu estou trazendo de desencorajadores. A nossa família, ela vai nos colocar para baixo. Nossa família, ela vai nos desencorajar. Mas aí vem o meu pessoal. Eu tenho um irmãozinho lindo, maravilhoso, coisa mais cuticute, que às vezes a minha cunhada avacalha com ele. Mas esse irmão, que também é mais velho, ele muitas vezes fez isso comigo. Muitas vezes ele disse: cara, o que tu está fazendo? Onde é que tu pensa que tu está indo? Tu deixou tuas ovelhas lá para trás. E aí eu comecei a lembrar que não era porque ele estava me desencorajando propriamente, não era que aquilo estava querendo me colocar para baixo, mas é que muitas vezes ele estava tentando me proteger, tentando me dizer: cara, não vai dar merda, vai dar ruim, não vai, é fria. E óbvio que isso é também uma parte do medo, de nos fazer parar e repensar. Mas quando a gente deixa esse medo nos vencer, que foi o que o povo de Israel fez, isso nos trava. Então é esse ponto de equilíbrio que eu quero trazer aqui nesses desencorajadores. A que ponto é um irmão teu te avisando para ser zeloso, para cuidar das ovelhas que tu deixou lá, e a que ponto isso passa a ser algo que vai te travar? A que ponto isso vai começar a te fazer ficar procrastinando as coisas, ficar se travando para não fazer nada
para ficar simplesmente dentro de uma gaiola, preso e limitado pelo medo. Então, esse ponto de equilíbrio que é algo que é muito importante a gente ter essa clareza, para saber que às vezes Deus vai mandar irmãos, vai mandar Eliabes na nossa vida para dizer: meu querido, tu está rateando, tu está avacalhando com a tua vida, se coloque no teu lugar. Mas vai ter vezes que esse mesmo Eliabe vai te dizer coisas que é para te desencorajar, é para te fazer não acreditar que Deus é o Deus poderoso que pode transformar a tua vida e transformar a tua nação. E é esse ponto que eu quero chegar. A que ponto tu precisa entender que tu precisa ter coragem para vencer esse medo que te trava. É nesse ponto onde eu preciso dizer para Deus: Deus, tome a frente, me dê coragem, ou me mostre que esse irmão está certo e que eu preciso parar e repensar. Mas nesse caso, Davi estava tão entregue a Deus que ele não viu isso como algo, como um alerta. E aí, qual é a atitude que eu devo ter? 1 Samuel 17:45. Depois de Davi se colocar diante de Deus e dizer: Deus, essa batalha é tua, ele disse: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então as batalhas não são nossas. Não é para nós. As batalhas que a gente precisa vencer todos os dias, não é para nós. É para a gente aprender a confiar em Deus. Deus nos disse que as batalhas contra principados e potestades é dele. A gente precisa vencer o nosso eu. Precisa vencer as nossas dificuldades físicas. Eu preciso acordar cedo, eu preciso ter coragem de acordar cedo, eu preciso ir trabalhar e encarar um chefe chato. Isso é nosso físico. A gente tem que vencer o nosso físico. Mas tem batalhas que Deus disse: é minha, é comigo, tu não precisa se meter. Assim como Davi fez, disse: Deus, essa batalha é tua. E aí ele falou para o gigante: cara, tu não desafiou a mim. Tu é pequeno, tu vem com paus e pedras como se eu fosse um cachorro. E aí Davi disse: não é isso. A batalha não é isso. Eu não quero lutar contra ti, o físico aqui, eu não quero. Só que Golias desafiou o Deus de Israel. E aí voltamos à primeira pergunta: de onde vem a nossa coragem? De onde veio essa coragem que Davi teve para enfrentar um cara talvez 3 vezes maior que ele? Essa coragem vem do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, até quando a gente vai ser como o povo de Israel e vai deixar oportunidades passar? Vai deixar a ordem de Deus, que é sermos usados como ferramentas na mão dele. Até quando a gente vai deixar isso passar? Até quando a gente vai deixar o medo nos dominar? Até quando vamos estar como um exército de Israel, parados, deixando que o inimigo nos afronte e denigra ou difame o nome de Deus? Então, o que eu quero trazer em relação a todo esse contexto de medo e coragem, em cima do Dia dos Pais, é que muitas vezes os pais precisam ter essa coragem. Muitas vezes os pais precisam ter esse entendimento que vai mudar a vida da família dele. Estudando ali um pouco sobre a história das águias, a águia arpia, quem cuida do ninho é a mãe. E o macho, ele sai e volta a cada 2 dias, em média. E esses 2 dias que ele sai, é os dias que ele está indo buscar comida. Então Deus deu para o homem uma coragem de sustentação do lar. Uma coragem de sacerdócio. E
para a mãe, deu uma coragem de zelo e de cuidado. Mas em nenhum dos dois Deus faltou essa coragem. Nenhum dos dois, nem do pai nem da mãe, Deus deixou que faltasse essa direção, essa força, essa vontade de vencer. Então, o que eu quero trazer como final aqui é... Eu vi um vídeo ontem, enquanto eu estava montando a palavra, e tem 3 perguntas que me marcou. Você acha que Deus não está vendo a sua guerra? Você acha que Deus não está vendo a sua batalha? Você acha que Deus não está vendo a sua dor? Então essa coragem e esse medo são coisas que nos acompanham a vida toda, nos trazem uma dificuldade a vida toda. E muitas vezes, aí eu vou falar por mim, muitas vezes a gente deixa essa falta de coragem nos dominar de tal forma que a gente começa a passar a acreditar que Deus não está com nós, que Deus não está na nossa vida presente, que não está nos acompanhando, que não está mexendo nada por nós e através de nós. Mas aí eu quero trazer de volta a história da águia ensinando o filho a voar. Muitas vezes Deus quer que a gente se posicione, que a gente esteja avançando e largue mão do ninho. O ninho é mais confortável, a gente tem comida o tempo todo, é muito fácil viver no ninho. Mas Deus diz, não, cara, está na hora de tu voar. Está na hora de tu aprender que com coragem tu vai ser como eu. Tu vai crescer e ter os teus próprios voos. Então muitas vezes a gente está limitado a fazer aquilo que a gente sempre faz. Está limitado a fazer as mesmices. Acordar todo dia e trabalhar, falar de Deus na minha regiãozinha ali, no meu orbis pequenininho, mas nem sequer na rede social a gente consegue compartilhar algo, nem sequer com alguém que vem de fora confrontando a palavra a gente consegue fazer a diferença, com nada. Simplesmente a gente se trava e pensa que está tudo certo. Então, muitas vezes isso começa a nos machucar. Pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a me isolar, eu comecei a deixar quieto, eu comecei a ficar cada vez mais para baixo, e eu comecei a chegar num ponto onde eu dizia, Deus, onde tu está? Por que tu existe? Por que é tão difícil eu conseguir vencer o medo? Por que é tão difícil eu quebrar essas gaiolas que estão na minha vida? Por que é tão difícil eu avançar? E aí, é claro que Deus vê. É claro que Deus está presente na nossa vida fazendo diferença. E aí vem Josué 1:9, aonde diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, todas as vezes que eu tive me sentindo sozinho, aonde me faltou coragem de acordar todos os dias e dizer, Deus, eu quero fazer a tua obra, eu quero cumprir o teu chamado. Deus, com certeza, estava me olhando e dizendo, cara, tu não leu Josué 1:9? Tu não está sabendo que eu sou a tua coragem, eu sou a tua força, eu sou aquele que te levanta todos os dias e muda a tua história dia após dia? Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, essa coragem que é necessária todos os dias, é uma coragem que nunca vai nos faltar. Deus diz, sejam fortes e sejam corajosos. Por quê? Porque Ele nunca vai nos abandonar. Então, Ele estando conosco, Ele estando na nossa vida, nunca vai nos faltar essa coragem. Nunca vai nos faltar essa vontade de crescer todos os dias. E 1 Coríntios 16:13. Para encerrar, esse aqui é um versículo que me marca muito em relação a uma coisa que foi trabalhada muito forte na minha vida lá na EFOL, e foi, na verdade, pós a EFOL, aonde depois de todo o tratamento que aconteceu lá,
E lá teve um missionário da base que estava junto comigo quase que todos os dias. No início ele teve uma certa dificuldade, porque eu tinha muita resistência para conversar. Mas depois ele foi me acompanhando, a gente foi conversando, e todo o processo que aconteceu lá, ele estava presente, ele estava ali ouvindo. E aí depois que eu voltei de lá, a gente conversou mais um pouco por telefone, e um dia ele me disse assim: Anthony, não é só tu ser intenso e transformar a tua vida, mudar a tua vida de direção, dizer, agora eu saí daqui, eu vou para lá e zaz. Não é só isso. Cuida dos detalhes da tua vida, porque a partir dos detalhes é que Deus vai te mostrar que Ele está contigo todos os dias. E aí nesse versículo de 1 Coríntios, ele fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que mais do que buscar essa coragem, mais do que começar lá em Mateus 6,6, dizendo, Deus, eu estou aqui no secreto buscando essa coragem, quero que Tu esteja à frente da minha vida. Mais do que isso, é a gente encerrar nossa oração com 1 Coríntios 16,13, dizendo, mantenham-se firmes. Não só buscar, mas estar firmes nessa coragem. Estar entregando a sua vida para Deus e dizendo, Deus, faça a diferença na minha vida e através da minha vida. Porque muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas e a gente se esconde, a gente foge, a gente deixa as coisas simplesmente para o lado. Não, Deus, isso não é bem para mim. Mas Deus nos diz muito claro, estejam vigilantes, estejam firmes na fé e tenham coragem, sejam fortes e corajosos. Então, o que eu tenho para essa noite é isso. E é necessário a gente ter essa coragem de Davi, de enfrentar os gigantes, para cumprir o chamado de Deus em nossa vida. Então, quero que você se coloque de pé. E feche seus olhos e entregue para Deus aquilo que tem sido o seu medo, aquilo que tem sido a sua dificuldade no dia a dia, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem te trazido dificuldades. Coloca isso no teu coração agora e entrega para Deus. Diga para Deus o quanto isso tem te gerado medo, o quanto isso tem te travado, o quanto isso tem te aprisionado, e o quanto isso tem dificultado o teu crescimento, o quanto isso tem dificultado a tua maturidade e o quanto isso muitas vezes tem impedido que Deus possa agir através da tua vida. Talvez isso possa ser uma machucadura com a tua família, talvez isso possa ser uma machucadura com a tua casa, com o teu cônjuge, com teus filhos. Mas coloca isso diante de Deus, entrega isso na mão dele. Diz, Deus, eu quero coragem. Pode repetir comigo, Deus, eu quero coragem. Coragem para vencer, coragem para avançar, coragem para ganhar maturidade. A coragem que Deus já nos deu para acordar todos os dias de manhã e dizer, Deus, eu quero cumprir o teu ID, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero cumprir aquilo que tu deu para mim, aquilo que tu entregou nas minhas mãos. Eu quero poder ter coragem de ser a diferença, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero poder ter a coragem de ser a diferença onde eu estou, de poder ir a lugares que o Senhor já me mandou, que o Senhor já determinou, para levar a tua palavra, para levar aqueles que ainda não ouviram a tua mensagem e para fazer a diferença onde eu estou, para ser a luz e transbordar o poder de Deus aonde tu está. Coloque isso diante de Deus, diga para Deus o quanto tu quer o amor dele no teu coração, o quanto tu quer da coragem dele no teu coração, para transformar tudo aquilo que está relacionado a ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu
Aplauda o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja teu nome, Jesus. Amém. Pastor? Tem que ter coragem. E quando nós olhamos para a circunstância e não olhamos para a nossa coragem, a circunstância cresce. Quando nós não olhamos para a fonte da coragem necessária, nossa batalha é perdida. Se a palavra de Deus diz muito claro que Ele opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Ele vai operar em todas as coisas. Só não pode operar quando nós não deixamos. E nós não deixamos por medo. Nós não deixamos porque não temos o domínio da situação. Nos fechamos na nossa gaiola. Nos protegemos no medo. E se der errado? E se não conseguir? E o que os outros vão pensar? E se? Mas diante dessa palavra de hoje, eu vou te desafiar a colocar um outro se diante das circunstâncias. E se eu enfrentar? E se eu confiar em Deus, como fica essa circunstância? E se eu tiver a coragem de reconhecer que as minhas forças não são suficientes e buscar a resposta de Deus? Dia dos Pais, eu digo para Eliéges, olha, meu dia de folga, vocês se virem. Mas quem manda não é a minha vontade. Quem manda é o dono da obra. E nós não podemos encerrar esse culto sem agradecer a Deus pelos pais que temos no Ministério Plenitude. Porque eu venho de uma denominação que tem uma força feminina muito marcante. E os homens sempre ficaram na rabeira, correndo atrás. E quando Deus nos levantou para um ministério apostólico, nos levantou para consolidarmos sacerdotes, reis e sacerdotes. E Ele tem honrado isso. Tem gerado homens que se posicionam, homens que se encontram dentro do projeto de Deus e acabam fazendo a diferença. Nós não podemos encerrar esse culto sem agradecer a Deus pela vida dos pais. Correto seria eu chamar os pais aqui à frente.
e a igreja abençoá-los. Mas onde você está, Pai? Entenda que a paternidade que Deus te deu é o que o próprio Deus tem de melhor. É o reflexo da paternidade dele próprio para contigo. Então, quando nós olhamos para a paternidade, com os olhos de Deus, nós vamos enxergar nessa missão o reflexo do que Deus faz conosco, do que Deus quer fazer conosco, com cada um. Porque assim como nós temos pais de meninos aqui, nós temos pais de meninas. E assim como quem tem filhos e filhas sabe como cuidar de filhos e sabe como cuidar de filhas, assim nós temos pais que só têm meninos e pais que só têm meninas, e aprende, desenvolve a cuidar dos seus filhos, das suas filhas, para fazer o seu melhor. Deus também cuida de nós fazendo o seu melhor. Muitos aqui, que nem eu, já não tem mais o pai físico, o pai natural, o genitor. E dói. E faz falta. Mas o que me mantém de pé é saber que eu não tenho mais o meu pai. O Ramirão, o verdadeiro Ramirão. Mas eu tenho o pai do Ramirão. Aquele que fez do Ramirão um paizão para mim. Eu quero te trazer a consciência isso. Quando Deus te fez pai, Ele se refletiu em ti. Ele não te fez um reprodutor. Ele não te fez um macho apenas. Ele te fez para refletir, para reproduzir quem Ele é na tua vida. Desde ontem, comecei a refletir quem é pai. E eu passei nos grupos. Mas eu vou ler um pedaço aqui. Pai nem sempre é quem gera. Quem gera é genitor. Pai é bem mais do que gerar. Pai sempre é quem ama, quem cuida, quem provê, quem afaga, quem abraça, quem ensina, quem educa, quem exorta, quem corrige. Pai é quem disciplina, quem dá limites, quem incentiva, quem apoia, quem consola, quem impulsiona. Também é quem freia, quem dá destino. Pai é quem ri junto, quem chora junto, quem se orgulha com a vitória, quem sofre com a derrota, quem sorri na despedida, quem molda caráter, quem imprime personalidade. E quantas vezes
nós tivemos mulheres fazendo o papel de pai. Nós tivemos amigos, colegas, professores, professoras. Cada um desses que participou da tua vida, que fez o papel de pai, merece o reconhecimento hoje. E se nós homens estamos fazendo o nosso papel e falta alguma coisa, pede para o papai. É Ele que te capacita. Ele fez tudo em ti. E Ele quer que tu reflita quem Ele é para ti, na tua descendência. A confiança que Ele colocou na tua vida, a ponto de confiar em ti para gerar uma vida, é a confiança que Ele quer que tu tenha nele. E vocês, filhas, independente de terem tido o pai aqui na terra que cumpriu ou não o seu papel, vocês têm o pai que está disposto a cumprir por inteiro o papel dele. Então, homens, eu quero abençoá-los nesta manhã, nesta noite. Com a paternidade que Deus te deu. Independente de como você é como pai ou como tu foi como pai. Ou teu pai foi como pai para ti. Quero te abençoar com a paternidade perfeita que Deus te dá. Levanta a tua mão, pai. Papai, talvez o que mais nós precisamos nesta noite é coragem para assumirmos a paternidade que o Senhor confiou a nós. Para podermos refletir a paternidade que o Senhor exerceu e exerce na nossa vida, na vida daqueles que o Senhor confiou a nós. Então, Pai, nos entregamos nas tuas mãos. Queremos a coragem, queremos a força, queremos o ensinamento, queremos a direção para sermos o pai que o Senhor quer que nós sejamos. Seja pai físico, seja pai espiritual. O Senhor já confiou a nós esta paternidade e nós queremos exercê-la como o Senhor exerce conosco, com perfeição. O Senhor não nos fez reis e sacerdotes à toa, mas infelizmente o mundo quer nos tirar esse sacerdócio, o mundo quer nos tirar este reinado, mas a sua palavra nos garante que o mundo não tem poder de nos tirar. A única pessoa que pode nos tirar esta paternidade somos nós mesmos. Ninguém nem nada nos tira, mas nós podemos decidir abrir mão dela. O Senhor não abre mão da sua, jamais nos abandona. E nós queremos refletir esta paternidade naqueles que o Senhor confiou a nós. Para isso, Pai, eis-nos aqui. Ensina-nos a sermos pais como o Senhor é. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aplauda o Senhor pela vida de cada pai que aqui está. Pega essa, que é para ti. Nesta semana, de hoje até sábado, Deus vai mexer contigo. Mas não é uma mexidinha, não é uma chacoalhadinha. Alguns aqui ele vai pegar pelos pezinhos e vai virar de cabeça para baixo. E vai chacoalhar. Receba, porque é de Deus. Tome posse, porque é para o teu bem. Não abra mão, por mais que a circunstância pareça ser ruim. Não é só os homens e mulheres, para quem está ouvindo. Amém? Uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, em nome de Jesus. E vamos encerrar o culto louvando a Deus através da música e agradecendo a Ele, porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Só termina o culto quando terminar a música, porque Deus ainda vai falar contigo. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Sobre mim, os céus abertos, hoje vou contemplar seu amor descendo nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar seu amor descendo nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Graça e paz, Deus abençoe a todos.